Salve, torcida banguense, beleza? Aqui é Rafael Segulo, atleta do Bangu Fute-Mesa. Galera, é o seguinte, dia 17 de junho agora que passou, né? A gente teve uma live histórica com os cofundadores da CBFM, né? Nela estavam o Adalto Sambaqui, lá do Rio Grande do Sul, um dos responsáveis e pioneiros da regra Um Toque, né? E principalmente pela implantação dela na CBFM. Junto dele estava o Orlando Campos Júnior, também, né, corresponsável, né, pela introdução da regra 3 toques na CBFM. Também estava presente nessa o grande Elcio Buratini, primeiro presidente da CBFM, e também, né, um dos responsáveis pela introdução da regra 12 toques na CBFM, tá? Claro que também não podia deixar de faltar Marcelo Coutinho, nosso coordenador de futebol de mesa aqui do Bangu, né, que junto com Robson Marfa, né, e Jomar Moura foi um dos responsáveis pela introdução do dadinho na CBFM, tá? Tempos depois, claro, a gente já sabe, Coutinho, assim como o Lages e o Abel Cepa, né, foram na verdade foi um dos responsáveis, né, pela introdução das regras internacionais na CBFM, né, e principalmente no Brasil. Isso é, chapas, o subútil e o sector ball. Modalidades que, né, já caíram no gosto do brasileiro logo assim que chegaram no Brasil, tá? Então, gente, essa live ela teve uma duração de aproximadamente umas 2 horas e pouquinho, né? 2 horas e 10 mais ou menos. E ficou um pouco extensa. Então, nesse vídeo que vocês vão ver aqui agora, a gente compactou, né, principalmente as falas do Coutinho, né? Só para que vocês vejam a importância de um atleta do Bangu na história do futebol de mesa e na CBFM, tá? Espero que vocês gostem, claro. Antes de tudo, né, dá aquele joia, né, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal que vai aparecer aqui embaixo o endereço, tá? E só para que vocês saibam também, né, o Pierre, fabricante de mesas lá de Itaipava, né, mesas e times de botão, ele tá com 5 mesas em casa, né? Ou seja, 5 mesas disponíveis para venda. Mesas essas que são próprias para apartamento, tá? São mesas pequenas, né? Pequenas não, medianas, que se encaixam perfeitamente no ambiente de apartamento. Para quem vive, né, no apartamento e não tem o espaço para botar a mesa oficial em si, tá? Também vou deixar o site aqui embaixo para vocês, né, havendo interesse, fazerem contato com o Pierre, né, e aí conseguirem adquirir as suas mesas. Falou, galera? Então, ó, saudações banguenses. Agora tá no ar, agora estamos no ar, né? Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, né? Porque essa live, ela conta a história da Confederação Brasileira, não só quando ela foi criada em 1992, mas lá atrás, por abnegados, por grandes ídolos, por grandes mártires, que estão até hoje entre a gente, outros, infelizmente, já nos deixaram, né? E eu acho que a Confederação Brasileira, ela devia essa satisfação de convidar algumas dessas pessoas que foram tão importantes para o nosso esporte e que eu tenho o sentimento seguinte, que até eu vou adiantar o que eu gostaria de perguntar no final, é que se a gente está conseguindo realizar esse sonho que eles pensaram lá atrás, se a gente chegou nesse ponto. Então eu gostaria de dar uma boa noite para todos. Aqui, boa noite. Elcio e Orlando Campos. Boa noite, e Marcelo Coutinho, né? Porque a gente dividiu essa live de que maneira? A gente dividiu o quê? Com as regras fundadoras da Confederação Brasileira, que foi o 1 toque, o 12 toque e o 3 toque, né? E um pouco mais à frente, a gente vai entender como é que entrou a coordenação de regras experimentais, né? Que ela é tão importante porque a grandeza que a Confederação foi levando, adquirindo outras regras ao longo do caminho, né? Quem foi se qualificando, tem gente tentando se qualificar.
né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês quatro por estarem presentes, por ceder um pouco do tempo de vocês para contar um pouco da história de como é que vocês começaram, um pouco da história de como é que vocês articularam, imaginaram criar essa união. Eu prezo muito desde quando eu estou há 8 anos. Eu também estava conversando eu estava escutando o Elcio falar, eu também não sou muito bom de data, não. O Coutinho é que me salva. O Coutinho lembra a data de tudo. Eu não lembro a data de nada. De nada. E eu ainda não cheguei aos 50, mas eu não lembro a data de nada. Mas eu sei que eu estou há 8 anos na Confederação Brasileira e uma das coisas que eu mais prezo é essa união que vocês fizeram, né? Porque antigamente era cada regra separada, cada um com o seu campeonato brasileiro. Então vocês são os donos, são os patronos dessa ideia, que eu acho fantástico, porque sem união a gente não chega a lugar nenhum na vida, e a gente vai ter pensamentos adversos, né, conflitantes, e a gente tem que saber viver em harmonia. E eu acho que foi isso que vocês iniciaram na Confederação Brasileira. Agora eu vou dar boa noite ao nosso amigo Coutinho, né? Todo mundo sabe onde que o Coutinho tá. Mas, Coutinho, onde você começou? Conta um pouquinho pra gente. Até um pouquinho dentro das regras. Aham. Experimentais. Antes de registrar, antes de mais nada, eu estou me sentindo aqui minúsculo, estou olhando vocês aqui, figuras de quem eu era fã. Eu comecei lá há quase 4 décadas, e garoto ainda, e os nomes, assim, estavam míticos para mim. Eu pegava a regra do disco, Roberto D'Artagnan, Adalto Sambaqui, e hoje tenho o prazer de tê-los como amigos, mas eu ainda tenho muito chão para dar para chegar no nível de vocês. E outra coisa que eu acabei de ver aqui, achei muito legal, nosso amigo Milovan da Sérvia acabou de se conectar, não sei se ele está nos entendendo, mas a Grete Rio e Milovan. Bom, eu sou Marcelo Coutinho, tenho 54 anos. Comecei a jogar com 4 anos, em 1970, com meus botãozinhos da Estrela. E comecei a jogar como atleta federado em 1984, com 18 anos, na antiga Liga, que hoje é a Tumi. E de lá para cá, tive a oportunidade de acompanhar tudo isso que vocês estão falando, de viver os anos 80, viver o processo de unificação. Foi até por conta disso, o Orlando. E eu lembro que nos anos 80, vocês vão lembrar, era muito comum, as associações tinham jornalzinhos em xerox, a gente mandava pelo correio, um desses jornais era o Grande Arte do nosso amigo Josué Timóteo, da Bahia. E eu escrevi um editorial chamado Consenso, de 18 anos, falando mais ou menos o que aconteceu depois. Isso, na época, é o que a gente chama hoje de viralizar no Facebook. E, naquela época, aquilo viralizou nos jornaizinhos. E, enfim, veio a unificação, veio a criação da Confederação Brasileira. Estou aí desde 84. Hoje, eu coordeno o Departamento de Futebol de Mesa do Bangu desde 2007, quando eu o criei, que foi a realização de um sonho de infância. Sou diretor de regras experimentais da CBFM, sou diretor de sectorball da FEFUMERG, da Confederação Brasileira, da Confederação Sul-Americana, e sou um dos vice-presidentes da International Sectorball Federation. E assim como o Elcio, eu sempre me destaquei mais como dirigente do que como jogador. E com a idade que eu estou, eu achei que eu já tinha passado do tempo. Mas ano passado eu fui brindado com um ano espetacular, um ano espetacular, fui vice-campeão brasileiro de sectorball, fui campeão sul-americano de sectorball e fui campeão sul-americano de chapas. E é isso.
Parabéns, né, Marcelo? Mais uma vez, é sempre bom, porque o pessoal brinca, né? Que quem está na administração tá ali, o Cartola, todo mundo, mas a gente às vezes dá aquela bicadinha, vai ali, ganha alguma coisa, e volta. Porque eu sempre falo pro pessoal, o botão, o futebol, eu gosto de chamar o botão. Né? Botão, futebol de mesa, a gente não ter isso, eu acho que não tem diferença, né? Mas colocar a caixinha de botão em cima da mesa não é o suficiente. A gente precisa estar se organizando, se administrando, controlando, né? Criando estruturas, né? Esse contato que a gente tem com todo mundo, para ele poder fornecer o que é alicerce para o que a gente mais gosta, que é jogar futebol de mesa. Então, se não fosse todos vocês, grandes administradores, visionários, né? A gente não, mais uma vez, parece redundante, né? A gente não estaria aqui. Fala aí, Marcelo. Essa live, ela é histórica. Eu fiz a propaganda dela, o pessoal que está aí tem que ser salvo, tem que ser guardado, porque a linha do tempo que nós montamos, as pessoas que nós conseguimos reunir, ela vai contar a história de mesa do Brasil, começando lá nos anos 70, Adalto, entrando nos anos 70, fundação da ABFM, 76, Adalto presidente, 78, vai entrar nos anos 80, onde o Orlando é primordial, ele na unificação do reconhecimento do esporte, vai chegar nos anos 90, com o Elcio, primeiro presidente, a criação, a concretização de um sonho nosso, todas as cores, todas as regras, que é a confederação. E chegar aos anos 2000, a gente tem a internacionalização do esporte. Eu tive o prazer de estar participando disso tudo. Então, nós montamos a linha histórica, é muito legal, e a ideia a gente pretende contar, mesmo que a gente passe do tempo, acho que a gente tem que falar à vontade nessa live. A gente não ficar limitado a hora, deixar as pessoas contarem, porque é uma história que precisa ser contada. A galera que começou a jogar há pouco tempo precisa saber o que nós fizemos no tempo de quebrar pedra. Entendeu? Então, eles precisam saber. E eu acho que a gente deve falar à vontade. Não, e puxando um pouco do que você falou, Marcelo, eu vou começar já as primeiras perguntas, né? Nada disso foi fácil. Não. Esses senhores enfrentaram muita resistência, porque tem muita gente que não queria que acontecesse, que tinha dúvida. Então, eu imagino a dificuldade que vocês tiveram. Hoje é tudo fácil. Hoje nós estamos sentados aqui, nós 5 conversando. O Adalto fez a criação, a condensação da junção da rega baiana com a rega gaúcha por carro. Eu comecei a jogar por carro. Entrei em contato com o Renato Tejal por carro. Eu conheci o Orlando por carro. A gente morava na mesma cidade, não tinha informação de telefone. Você descobria o endereço e escrevia para a pessoa. E hoje em dia, a tada não sabe nem o que é carta. Então, foi muito trabalho mesmo a gente chegar nesse estágio que nós estamos. É isso aí. O Coutinho queria falar alguma coisa, né, Coutinho? Queria falar 2 coisas. Primeiro, assim, em cima da fala do Adalto, que é para a gente prestar uma referência ao D'Artagnan, porque você veja só, o D'Artagnan é um dos 6 signatários originais da regra do on-toque, e o D'Artagnan também é o outro signatário do processo de unificação. Então, vocês vejam a importância no futebol de mesa brasileiro, e nos legou o Gabriel, que hoje é diretor da Confederação Brasileira. E eu estou vendo aqui vocês falando, e eu estou realmente emocionado. Eu fico vendo vocês falando e fica passando várias coisas na minha cabeça, e eu vou citar o nome, porque os nomes já foram citados. O Orlando falou que o Mura não, era reticente, só queria o 12 toques, e eu concordo com ele, o Mura é um ser humano maravilhoso. E vocês veem como é que o trabalho foi feito com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, que a cabeça das pessoas foi mudando ao longo dos anos. Se o Mura
no começo dos anos 80, era reticente, era contrário a outra modalidade, hoje ele joga outras. O Moura joga dadinho, por exemplo. Então ele já não tem mais esse ranço. E o Jomar, e eu conheci o Jomar quando ele era só disco, fim de papo. O Jomar foi o presidente que abriu a Confederação Brasileira para novas modalidades. Quando eu cheguei e levei a ideia do dadinho para o Robson, e depois levamos para o Jomar matou no peito, comprou a briga do dadinho. A gente teve uma reunião numa Assembleia de Campeonato Brasileiro que acabou 2 horas da manhã, debaixo de uma chuva torrencial. E o Jomar, todos os campeonatos de dadinho que a gente fez no processo de reconhecimento da modalidade, o Jomar teve presente em tudo. Então, como é que as pessoas mudam? Como é que esse trabalho foi tão bacana, foi tão bem feito, que tocou e fez as pessoas enxergarem? Era só isso que eu queria falar, porque eu estou realmente emocionado. Estou emocionado. Desde o começo eu já estava vendo vocês falando e passando vários filmes aqui na minha cabeça. Enfim, eu queria fazer esse registro, tanto do D'Artagnan, tanto do Jomar, que merece. Enfim. Foram várias lutas, né? Várias lutas. Vou passar agora pro Marcelo Coutinho, né? Marcelo, como foi o processo, Marcelo, a partir do início dos anos 2000, né? Na abertura da Confederação Brasileira para as novas modalidades nacionais, internacionais, né? Isso é fruto já desse trabalho que o Elcio veio falando, ratificando, né? E quais foram as dificuldades enfrentadas e qual o panorama atual? Nossa, vamos voltar um pouquinho no tempo. Como eu disse, né? Desde os anos 80, defendendo incontestemente a pluralidade das regras. E aí eu falei lá no começo que o meu sonho de criança era montar, sido criado, minha família com ligação centenária com o Bangu. Então, meu sonho de criança era um dia jogar botão no Bangu. Esse era um. O segundo era disputar um campeonato mundial de futebol de mesa. Eu sonhava que um dia a gente teria isso que nós temos. Quando a internet chegou, no meados dos anos 90, internet de escada, né? A gente se conectava de madrugada, que era mais barato, só pagava um. A primeira coisa que eu... Aqui não está rolando, caiu de novo aqui, a sorte que o Marcelo... Tem um microfone aberto aí. A primeira coisa que eu fiz foi começar a futucar a internet para descobrir se existia e como era o futebol de mesa no resto do mundo. E eu descobri um monte de coisa, fiquei amigo de um monte de gente. Enfim, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a organização que já naquela época, nos anos 90, a FISF, Federation International of Sport Table Football, que organiza o Subútil, já tinha. E aquele negócio totalmente diferente, né? Falei, poxa, eu vou tentar trazer esse negócio para o Brasil. E aí comecei a falar no meu clube, não sei mais o quê, e o pessoal me chamou de maluco para baixo, para usar palavras que a gente pode falar aqui no horário. Tu tá doido, Coutinho? Porra, dá peteleco em bonequinho, coisa e tal. Não foi para frente. O presidente da FISF, ele é ciclista, ele veio disputar uma volta em Porto Alegre, inclusive ele queria aproveitar para trazer material, mas eu realmente não tive adesão. Ninguém se interessou pelo Subútil, mas isso foi muito bom, porque eu conheci todo mundo. Nessa época, apesar de não ter dado certo, eu conheci o pessoal no mundo inteiro. Fiquei amigo de todo mundo. Muito bem. O meu clube, na época ela era a Aprofume, jogava no Grajaú, na Associação Atlética Light. A gente jogava 1 toque e 12 toques. Eram as 2 modalidades que tinha na Aprofume. Do lado da Associação Atlética Light, tinha uma pracinha no Grajaú, e ali se reunia uma molecada, tinha um rapaz que era o José Alexandre,
ele colocava um monte de mesa e uma molecada, e os caras comentando, e me falaram, não, o pessoal joga dadinho. Eu falei, dadinho? O que é isso, gente? Não, é com uma bolinha assim. Um belo dia, eu fui lá, saí do treino da Light, e vou lá olhar o que é esse negócio. Cara, quando eu vi aquela molecada, eu falei, nossa, quanta criança, coisa que naquela época a gente já não tinha mais no disco. Criança. Fora o meu filho, não tinha quase mais ninguém. Falei, rapaz, eu tenho que dar um jeito. Aí primeiro eu chamei a garotada para ir lá na Light, conhecer, visitar a nossa sala, conhecer. E era assim, né? Era um negócio, uma realidade muito diferente da deles. Dava para ver que, primeiro, era uma regra, porque eu passei por isso quando eu conheci o disco. Eu fui com 6 colegas, a gente tinha uma associação em Bangu, a gente jogava pastilha, e fomos na ilha para conhecer a Lifume, que hoje é a Fumig. Fomos 6, chegamos lá, bolinha para lá, bolinha para cá, bolinha para lá, alguém falava, e os caras meteram o pé, isso aqui é muito chato, foram embora, e eu fiquei até hoje. Então, realmente é difícil, conforme o Elcio falou, para quem está jogando numa regra mais ágil, assimilar aquilo dali. Como eu vi que não ia conseguir trazer a garotada para jogar, é aquele ditado, né? Se Maomé não vai na montanha, a montanha vai a Maomé. Então, se eu não podia trazer a garotada, eu ia trazer a regra da garotada. E foi o que nós fizemos. Nós trouxemos o dadinho para dentro da Aprofume. E aí, comecei a conhecer a galera do dadinho, descobri que eles tinham ligas, enfim, que existiam várias regras. E aí, no mesmo processo que o Adalto passou, nós nos propusemos a fazer uma regra unificada, pegando um pouquinho de cada regra. Então, tinha uma regra que era 6x1, era 6 toques no individual e 1 toque com cada botão. Tinha outra que jogava simplesmente trocando a bolinha pelo dadinho, mas era o 12 toques. Tinha outra que era 8, com rebote do goleiro. Enfim, nós fizemos uma junção e apresentei. Na época, no Rio de Janeiro, nós tínhamos 2 federações. Era uma coisa até tranquila. Uma federação cuidava do 1 toque, a outra federação cuidava do 3 toques, cada um cuidava da sua vida. Elas tinham estado juntas no passado e resolveram se separar, cada um seguir o seu caminho amistosamente. O 12 toques estava em uma, depois passou para outra. Enfim, e aí eu levei o projeto do dadinho para o Robson, para a gente colocar na nossa federação. Na época, o Robson comprou, a gente entrou com o dadinho, e eu estou em contato com todo mundo. E aí surgiu o interesse dos argentinos virem jogar no Brasil, dos espanhóis virem jogar, enfim. E aí eu fui falar com o Jomar, falei, Robson, eu vou falar com o Jomar, o presidente da Confederação Brasileira. O Jomar foi extremamente receptivo à ideia da gente botar uma nova modalidade dentro da Confederação Brasileira, encampou a ideia, e aí, antes de oficializarmos o dadinho, a gente fez um campeonato sul-americano em Maricá, que é uma cidade aqui, litorânea do Rio de Janeiro, e depois fizemos um campeonato mundial na Barra da Tijuca, no clube do BNDES. Jomar dando apoio direto. Aproveitando o brasileiro de disco, nós resolvemos fazer também um campeonato brasileiro de dadinho e, nesse campeonato, entrar no processo de oficialização da modalidade. Mas o negócio é que tudo isso não foi fácil, porque, embora o Jomar tenha comprado a ideia e ficado amarradão, deu muito apoio para a gente. Muito, muito, muito. A gente também teve vários colegas nossos que eram contra a entrada do dadinho. Contra simplesmente por ser contra. Não admitia que uma modalidade nova, qualquer que fosse, entrasse na federação, na Confederação Brasileira. Então, a gente teve uma assembleia que durou pra caramba, e já de madrugada, eu lembro que o Laiete, de Pernambuco, ele pediu a palavra e falou assim, gente,
A gente tem o direito de impedir uma modalidade? Os caras existem, os caras jogam. Qual o problema dos caras jogar? Alguém vai morrer porque eles jogam uma regra diferente da nossa? Qual o problema disso? O Dadinho entrou na Confederação Brasileira em 2003. Nós saímos, Robson estava nessa reunião, nós saímos do hotel Novo Mundo já 2h da manhã, chovendo pra caramba. Enfim, essa batalha foi vencida. O Dadinho entrou. Depois o Dadinho perdeu. O Jomar já tinha saído. Já era o Zé Luiz Mendonça. E o Dadinho perdeu o reconhecimento por conta de não cumprimento do Estatuto da Confederação Brasileira. Com esse sucesso da entrada do Dadinho, Jomar achou por bem criar uma nova coordenação na Confederação Brasileira, a Coordenação Nacional de Regras Experimentais, que era para fazer esse cuidado, ter todo esse cuidado para tutelar, orientar a entrada das novas modalidades. E ele me escolheu para essa função. Isso foi em 2003. E de 2003 para cá, veio o Jomar, veio o Zé Luiz Mendonça, veio o Fará, veio o Robson 2 vezes, e eu tive o prazer de ter a confiança de todos esses presidentes, todos me convidaram para continuar no cargo. Eu exerço essa função há 17 anos, ininterruptos, 5 mandatos com 4 presidentes. Depois, já na gestão do Fará, o Dadinho já cumpriu o seu período que reza o estatuto, a gente conseguiu retomar o processo de reoficialização do Dadinho. Então, dessa vez, eles entraram, conseguiram cumprir o estatuto e estão lá até hoje. Então, o Dadinho é a primeira realidade de sucesso da coordenação de regras experimentais. Paralelo a isso tudo, teve o Subútil lá, não esqueça do Subútil. Teve o Subútil lá, 98, por aí, 99. E aí eu estou em casa um belo dia, chega meu amigo Marcelo Lage, coordenador do Vasco, hoje vice-presidente de regras internacionais da Confederação Brasileira. Chega aqui em casa, Coutinho descobriu um negócio fantástico, uma coisa maravilhosa. O que foi, Marcelo? Pô, vem aqui, abre o computador. Aí ele botou no YouTube, aí eu olhei, tô vendo, Marcelo, o Subútil, o que tem? Tu já conhece isso? Eu conheço há 10 anos. Vamos trazer isso para o Brasil, como é que a gente faz? Me aguenta aí, já vou. Tu vai comprar a ideia? Não, vamos. Entrei em contato com meu amigo Luiz Horta, na época era presidente da Associação Portuguesa de Subútil, depois o Luiz Horta veio a ser presidente da FISTF também. Falei com ele, e agora vai, Horta, agora vai. Arranjei um outro maluco comigo que vai comprar o negócio. E o Luiz Horta ajudou a gente pra caramba, falou com o Enrico Tecchiatti, da Itália, mandou time pra gente. Enfim, com a ajuda do Lage, o Bangu e o Vasco finalmente conseguiram trazer o Subútil pro Brasil. E vamos voltar nele depois. Paralelo a isso, o pessoal em São Paulo foi convidado a disputar um campeonato mundial de sectorball. Então, organizaram uma equipe paulista, tinha o Fará, tinha o professor De Franco, tinha o Perrotti, eu não lembro quem era o quarto, enfim. E eles foram lá para ver o que era aquilo, né? Disputar essa modalidade que eles nunca tinham ouvido falar, embora eu já os conhecesse também. O Lages e o Carlos Renato, Bed, atleta conhecido aqui do Rio de Janeiro, eles contam quando eles chegaram a primeira vez na Hungria, veio um cara de óculos, camisa vermelha, da Sérvia. Brasil! Coutinho! Aí o Bed, caraca, até aqui conhece o Coutinho? Mas era por causa disso, dessas maluquices de eu ter futucado a internet na época, futucado outras modalidades na época da internet de escada. Eu conheci muita gente, fiquei muito conhecido também, e isso ajudou muito, abriu muitas portas para a gente, quando a gente efetivamente foi começar o trabalho. O pessoal foi disputar na Hungria, essa primeira equipe pioneira,
conseguiram não só disputar, como também conseguiram programar um intercâmbio. O Sector Ball seria trazido para o Brasil em conta do 12 toques ser levado para a Europa. Até hoje o pessoal fala, por que o 12 toques? Gente, facilidade é o que o Elcio falou. Agilidade, mesa menor, entendeu? Não tem como botar mesa de 2,20 m para 1,60 m no avião, enfim. Era a coisa mais prática e correta a ser feita. A gente trabalhar a internacionalização do 12 toques naquele momento. No campeonato seguinte, em 2009, já foi realizado, paralelamente ao Sector Ball, o primeiro campeonato mundial de 12 toques. Se não me engano, foi o Quinho que ganhou. Me corrijam se eu estiver errado. E a gente trouxe o Sector Ball para o Brasil. De novo, meu xará, meu amigo Marcelo Lage comprou a ideia. Matamos no peito, Bangu e Vasco deram start. A FEFUMERJ também recebeu a gente. Na época, era o Flávio Chamas, presidente. E a FEFUMERJ foi a federação pioneira na implantação do Sector Ball. E daí a coisa cresceu, né? Em 2009 já veio o encargo de trazer o Mundial para o Brasil. Também matamos no peito. Uma equipe formada por mim, pelo Lages, pelo Robson, pelo Fará, pelo Luiz Carlos, pelo Vinícius de Simone. Se eu esqueci alguém, por favor, me lembrem. Nós realizamos o maior campeonato mundial da história do Sector Ball. Juntando Sector Ball e 12 toques, nós tivemos... Marcelo, só lembrando aqui, De Franco, nosso técnico. De Franco, poxa, obrigado, Robson. De Franco. O Bartês que lembrou ali, agora agradecer o Bartês. Por isso que eu falei, se eu esqueci alguém, me lembrem. Enfim, realizamos o maior campeonato mundial da história do Sector Ball. Em 2003, nós realizamos o Mundial de Dadinho, e que foi mundial, sim, tá? Na época, teve muito comentário de que os atletas eram fabricados. Não eram, não. A gente tinha atleta da Espanha, tinha atleta da Argentina, tinha atleta do Chile, tinha atleta de Portugal. E o Campeonato Mundial de Dadinho, de 2003, foi vencido pelo meu amigo Lian Carlos, o mais argentino dos brasileiros. Teve cobertura total, ampla e restrita da imprensa. O antigo Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele fazia a cobertura diária. Você abria o jornal, quer dizer, a página Esporte vem sempre no final do jornal, né? Você virava o jornal achando que ali é notícia de futebol. Não, aquela página inteira ali era só falando do Campeonato Mundial de Dadinho. Todas as televisões cobriram. Teve cobertura in loco de todas elas. No dia da final, estava todo mundo lá. Estava Globo, estava SBT, estava Record, estava Manchete, estava todo mundo cobrindo. E 2003, 9 anos depois, está a gente organizando o Mundial de novo. Dessa vez em Copacabana. E foram 196 atletas de 11 países. É aquilo que eu falei lá atrás, o meu sonho de um dia, primeiro, jogar botão pelo Bangu, já estava cumprido. E segundo, jogar um campeonato mundial, já estava jogando pela segunda vez, e dessa vez com 11 países. A gente teve até a Austrália no campeonato. Austrália, Japão, enfim. E daí as coisas só fizeram andar. Com o sucesso do Mundial de 2012, nós começamos a realizar o Sul-Americano, que foi realizado os 2 primeiros anos apenas na modalidade subútil. Aquela mesmo que me chamaram de maluco. Pô, Coutinho, tu vai dar peteleco em bonequinho? Pois é, os 2 primeiros campeonatos. Teve um campeonato sul-americano em 2002, que foi só de dadinho, mas na retomada, os 2 primeiros foram de subútil. No terceiro, entrou o 12 toques. No 7º entrou o Sector Ball e o Chapas. E aí,
foi embora de vez, né? Começou o rodízio, Brasil, Argentina, Chile, e finalmente a gente colocou o Sector Ball no Campeonato Sul-Americano também, e aí houve o surgimento do Chapas, que é uma modalidade super organizada na Espanha, uma modalidade que é vista de maneira pejorativamente também, de novo, tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa. Se a gente levar em conta que time de botão está aí na faixa de 800, 900, R$ 1.000, você montar um time para jogar sem custo pode ser uma belíssima porta de entrada para a criançada ou para quem tem menos recurso. Então, os argentinos vieram com a ideia da gente trazer os chapas da Espanha para o Brasil. E aqui no Brasil, o cara que comprou essa ideia foi o Abel Cepa, meu amigo. Na época jogava no Bangu, e veio ele com a ideia, tô com a ideia, o Bangu, como sempre, na vanguarda. Bora, Abel, estamos dentro. O Bangu comprou a ideia também de Sector Ball, do Chapas. Depois do Mundial, o Vasco também entrou junto com a gente, e hoje o Chapas é uma realidade, é a modalidade que mais está crescendo nos países da América do Sul. Hoje a gente já joga chapas oficialmente em 5 países. Enfim, e essa é a realidade que nós estamos hoje. Hoje, finalmente, cumprindo aquele meu sonho de infância, a CBFM, ela abraça oficialmente 7 modalidades oficiais. Estamos inseridos no contexto mundial, sul-americano, mundial. A gente viaja para jogar, a gente recebe o pessoal lá de fora aqui, e isso é simplesmente a realização de um sonho. E, finalizando, eu sou grato a isso tudo. Eu acho que nada, eu acho não, tenho certeza, que nada disso aconteceria. Não é se não fosse o Coutinho, se não fosse o Robson, se não fosse o Lages, o Abel. Nada disso teria acontecido se não fosse por Jomar. O Jomar é uma pessoa assim, que eu tinha, ele está em outro plano agora, mas eu tinha uma amizade imensa por ele, e eu sempre digo que Jomar era tão meu amigo que ele escolheu desencarnar em um dia do meu aniversário. Ele desencarnou no mesmo dia que eu faço aniversário, talvez para que eu nunca o esquecesse, mas isso é desnecessário, porque eu jamais esqueceria, não só a amizade, e toda a abertura que ele fez para proporcionar que a CBFM hoje fosse realmente tudo aquilo que eu sonhava lá no começo dos anos 80, quando eu comecei a jogar garoto ainda. Eu acho que basicamente é isso. A coordenação de regras experimentais continua fazendo o seu trabalho. Hoje nós estamos muito atentos ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estamos ajudando tanto o pessoal da Regra Gaúcha, quanto a própria Federação Gaúcha, a ajustar estatuto, enfim. Eu acho que vai acontecer uma coisa muito bacana lá. E eles vão finalmente ficar juntos como deveria ser. E aí, daí, o que a Regra Gaúcha vai fazer, a regra... Gente, não se chama mais Regra Gaúcha, é disco dupla face. O que a regra paraibana, que também não se chama mais isso, é disco com goleiro móvel. Entendeu? Vão fazer, a CBFM está aí para ajudar todo mundo, a coordenação de regras está aí para ajudar todo mundo, como ajudou, nunca deixou de ajudar ao Dadinho, que é um caso de sucesso. Enfim, eu acho que a minha pequena participação ou contribuição na história da CBFM é essa daí. Que isso, Marcelo? Nada de pequena participação, não. Você enriqueceu bastante a essa live.
lembrou de vários fatores muito importantes, né? Deixa eu dizer uma coisa que o Elcio estava falando. Eu sei porque que é 12 toques. É porque 12 toques com 5 segundos de palhetada dá um minuto o ataque. Olha aí, o cara conhece de todas as regras. Eu acho importante você, é o diretor, uma longevidade. Justamente por causa disso. Eu estudo todas as regras. Eu não conheço, eu não sei jogar todas elas, não. E não dá para discutir regra com quem joga a regra. Mas eu conheço todas as regras, assim. É uma coisa que eu gosto, que eu estudo. Enfim, aí é por isso que dá para dar essas pinceladas assim. Vou dar também o meu boa noite. Considerações finais. Como é que você enxerga a Confederação Brasileira, Coutinho? E se a gente chegou no que você também imaginava. Foi muito bom essa linha de tempo que a gente traçou aqui, que a gente fez no princípio, meio e fim, com a cereja da agregação, essa pluralidade de todas as regras. Coutinho, com você agora, boa noite, meu amigo. Boa noite, Robson. Boa noite, meus queridos amigos que já não via há bastante tempo. É assim, né? Exatamente, vocês estavam falando antes de mim, eu estava pensando exatamente tudo isso que eu ia falar, sem querer parecer redundante. Lá em Bangu, quando eu era moleque e jogava na mesinha do Estrelão, com pastilha de War, ou então do carretel da cortina que eu tirava da minha mãe, eu falei para vocês que eu era 2 sonhos, que era um dia jogar botão pelo Bangu e um dia que o futebol de mesa tivesse campeonato mundial, enfim. Esses sonhos foram todos realizados. O futebol de mesa foi reconhecido como esporte, o futebol de mesa tem a sua confederação, abraçando várias regras. Eu jogo pelo Bangu e já disputei um montão de mundial. Estaríamos no topo, mas se nós já estamos no topo, ou seja, aquele sonho do garoto de 13, 14 anos de Bangu lá atrás, ele foi realizado, chegamos no topo. Mas se nós chegamos no topo, por que não sermos assaltantes do céu? Ainda tem mais coisa para a gente fazer. E entre as coisas que a gente tem que fazer é exatamente isso. Conseguir levar o futebol de mesa a todo mundo, a todos os lugares. Foi que nem a história que eu contei do dadinho. Não deu para trazer os meninos que jogavam dadinho na pracinha para jogar botão com a gente, eu trouxe a modalidade deles. É a mesma coisa. Nós somos 27 estados, temos 19 federações. Ainda falta 8 estados para a gente abrir federação. O Rio de Janeiro tem 8 modalidades oficiais. A FEFOMERG é a única, talvez a única federação no Brasil que possui 8 modalidades oficiais. Então, falta a gente ainda viabilizar para que todas as outras 18 federações que existem hoje também tenham 8 modalidades oficiais. É por isso que, atualmente, eu estou muito focado em trabalhar projeto social, né? Faltou você falar na reformulação do site, na ideia que o Abel teve, que eu desenvolvi junto com ele, da implantação do cadastro positivo, onde nós vamos organizar os projetos sociais para quando você doar alguma coisa, você ter certeza que está doando para um projeto idôneo, que aquilo vai ser um bom uso daquilo. Então, estou muito focado em viabilizar e ajudar os projetos sociais, essa garotada que a gente, conforme a Alexandre escreveu ali ainda agora, tem modalidades, tem estado que a renovação é 0. Se você tirar uma foto agora, pegar uma foto de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, são as mesmas pessoas. Não entrou ninguém novo, não. O último garoto que entrou já está com 30, 40 anos. Então, a gente precisa chegar a esses lugares.
e precisa viabilizar isso. Hoje eu estava conversando com um rapaz que tem um projeto social em Nova Lima, em Minas Gerais, e ele estava me contando as dificuldades dele e eu pensando como é que a gente faz para ajudar isso. Então ainda tem esse sonho de levar o futebol de mesa e de que todas as pessoas caiam todas as últimas barreiras de regra. E você entenda, como eu sempre digo no programa do Bangu, que não existe regra melhor do que a outra. E se alguém falar isso para você, essa pessoa está mentindo, porque não existe nenhuma regra que seja melhor do que a outra. Existe a regra que você se adapta, que você sente melhor jogando. Essa é a melhor regra para você, mas pode não ser para mim. E se você se permitir experimentar outras regras, você pode até descobrir que você está jogando a regra errada. Que você é muito bom naquela regra que você não queria nem conhecer. Então, para o futuro da CBFM, eu espero isso ainda. Que a gente consiga se espalhar no Brasil todo, todas as modalidades no Brasil todo mundo jogando e facilitando o acesso para a criançada. Alguma coisa a gente tem que fazer, porque não dá para a gente trabalhar com esporte na realidade que o Brasil tem hoje, com time de botão a R$ 1.200. Não dá, não dá. Então, esses são os sonhos que eu ainda tenho para a CBFM. E, no momento, ajudando lá o pessoal do Sul a resolver essa questão. Então é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Foi maravilhoso. Eu me senti minúsculo, mas foi um registro histórico muito legal. Foi muito bom estar assim na presença de verdadeiros baluartes que escreveram a nossa história e que essa história precisava ser contada para as gerações mais novas. Porque tem sempre aquele negócio, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, escute a história de quem viveu a história. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Essa história linda, ela vai ficar registrada no nosso Facebook da Confederação Brasileira e no YouTube, onde agora está crescendo o número de visitantes, de inscritos no YouTube e no nosso Facebook. O nosso Instagram também, CBFM Oficial, ele vem crescendo bastante com essas lives. Então a gente está no caminho certo, né? Com bastante conteúdo interessante. De segunda a sexta, a gente vai em breve conseguir cobrir todos os dias, né? Então, todos juntos somos fortes. Se todo mundo dedicar essas 2 horas com os demais vice-presidentes, né, de todas as modalidades, a gente vai enriquecer mais ainda. Antes de dar o boa noite com vocês e encerrar a nossa live, eu só queria lembrar que a gente conseguiu hoje que a Tractor colocasse disponível no site dela a camisa da seleção brasileira. Então, uma camisa linda. Quem quiser adquirir agora, pode ir lá comprar. Isso é sucesso da nossa organização, né? Da gente ter um fabricante exposto no site deles. Eles já forneceram várias camisas de graça para a gente. E chegou um momento e falei assim, Lúcia, tá na hora de você expor, porque tem muita gente que quer comprar, né? A gente já deu mais de 400 camisas para todo mundo no Brasil a 0,800. Né? Esse trabalho que lá o Marcelo Coutinho, o Marcelo Lages e o Travassos fizeram, junto com a Tractor, a gente conseguia, mas no momento que a gente está hoje, a gente não consegue. Então, tá na hora da gente, quem quiser comprar, é só buscar no site da Confederação Brasileira, só apertar lá o link, vai estar lá disponível e todo mundo pode ter a camisa da Confederação Brasileira. Sambaqui, Orlando, Elcio, Coutinho, muito obrigado de coração. Fiquem com Deus e a gente vai estar numa próxima, a gente pode voltar a conversar de novo, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e muito obrigado, meus amigos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu seu clube vencia, acertam feriado.